Bom, hoje nós vamos falar sobre a influência do Evangelho de João no movimento espírita. E a gente vai ver que não foi pouca. Nós já tivemos um encontro anterior que nós falamos a respeito da comunidade joanina. E essa comunidade, ela foi uma comunidade que era meio outsider, meio marginal dentro do movimento cristão. Mas ainda assim, foi o Evangelho de João que permitiu, mais do que os outros evangelhos, que Jesus fosse reconhecido como Deus encarnado. Ele é o mais explícito dos evangelhos em relação a isso. Então, fazendo uma lembrança rápida do que a gente viu no encontro sobre a comunidade joanina, o quarto evangelho é anônimo. Então, ninguém diz assim, olha, eu, João, filho de Zebedeu, que estava com meu irmão Tiago, encontramos com Jesus, e Jesus fez isso, e Jesus fez aquilo. Não existe isso. Tá? Provavelmente, o que nós sabemos, João e Tiago eram pescadores em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade de mais ou menos de 1.500 habitantes. Pelas as escavações arqueológicas, Cafarnaum era uma cidade muito simples. Então as pessoas que ali viviam eram pessoas simples. Pela alfabetização da época, a chance de qualquer um dos discípulos diretos de Jesus ter escrito algum documento é praticamente zero. Lembrando que as habilidades de escrever e de ler não eram juntas. Tinha gente que sabia ler e não sabia escrever, tinha gente que sabia escrever e não sabia ler. Inclusive, o parâmetro para saber se a pessoa sabia ler ou escrever era escrever o próprio nome. Então o cara era considerado alfabetizado se escrevesse o próprio nome. Por aí vocês tiram como era frágil esse critério. Então, o evangelho atribuído a João é mais para dar uma legitimidade a esse evangelho. Quem atribui, pelo menos nós, que chegou até nós, a tradição que atribui o quarto evangelho a João, chamado João Evangelista, está em Inácio de Antioquia. Aliás, desculpa, Irineu de León, no livro Contra as Heresias, que ele vai combater os evangelhos apócrifos. Para combater os evangelhos apócrifos, ele tem que dizer quais são os evangelhos, que são os evangelhos corretos. E aí ele fala dos quatro evangelhos, que são chamados evangelhos canônicos, né, os considerados inspirados. E aí nós temos Marcos, Mateus, Lucas e João. Ok? É o evangelho que é o mais tardio de todos. Ele é aproximadamente do final do século I. Ele foi escrito em camadas. Então não foi assim, o cara sentou e escreveu numa tacada só. Nós sabemos que há inserções nesse evangelho de acordo com a época. Então nós sabemos que o prólogo do evangelho, aquele início, o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e as pessoas não conheceram o Logos, e isso daí foi um acréscimo posterior. Nós sabemos que o último capítulo de João, que trata daquele encontro de Pedro com João, aliás, de Pedro com Jesus, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Aquilo ali foi um acréscimo posterior. E nós sabemos que boa parte do meio do Evangelho, que trata da questão da última ceia, todo o diálogo que tem na última ceia, né, a grande parte desse diálogo também é um acréscimo posterior. Tudo bem? Tudo isso foi falado no encontro passado. Quem não teve aqui no encontro passado, dá uma olhadinha, até a aula lá completa no YouTube, né, ou revejam a aula da comunidade do discípulo amado. O que nós sabemos é que o João Boanerges, filho da raiva, filho da ira, querem traduzir isso para o português corrente, João o esquentadinho, né? João gênio ruim, porque na verdade era João e Tiago, filhos de Zebedeu. É sempre essa relação, né? Ou com a cidade, ou com quem era o pai. Então João e Tiago, filhos de Zebedeu. Mas o João, filho de Zebedeu, João, gênio difícil, ele não tem papel relevante absolutamente nenhum no quarto evangelho. Quem tem papel relevante no quarto evangelho é o discípulo amado. E o discípulo amado não está em nenhum lugar do quarto evangelho fazendo a referência que ele é João. Ok? Você não vê essa referência. Se vocês quiserem, né, vou repetir, uma referência sobre
Uma pessoa que pode ser considerada amiga de Jesus, talvez não seguidor, e que era amada por Jesus, é Lázaro. Que Jesus estava chorando porque ele amava Lázaro. Então é o único lugar que vocês vão encontrar que Jesus amava um possível seguidor, é Lázaro. Então, se fosse para fazer uma aposta, botar as minhas fichas, quem Jesus amava, quem era o discípulo amado, eu diria que era Lázaro. E é uma tradição que vocês não veem nos outros evangelhos. Você não tem uma tradição de discípulo amado e você não tem uma tradição de Lázaro nos outros 3 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, né, que tem a narrativa comum: Marcos, Mateus e Lucas. A tradição que envolve Lázaro, Marta e Maria, que são de Betânia, nós só encontramos no evangelho joanino. Também, esse discípulo amado, ele sim, não João, filho de Zebedeu, o discípulo amado tem um papel proeminente nesse evangelho. Proeminente porque ele é testemunha da última ceia, ele é testemunha da prisão e do julgamento de Jesus, ele estava aos pés da cruz, ele estava quando Jesus aparece na Galileia, ele fica com Maria. A gente já assumiu no nosso psiquismo que, como discípulo amado é a figura principal, o personagem principal depois de Jesus no Evangelho, nós já assumimos que ele é João. Então a gente fala assim: João estava aos pés da cruz com Maria. Mas se vocês lerem, não está escrito ali que é João. Mulher, esse é teu filho, filho, essa é tua mulher, se refere ao discípulo amado. Então, o discípulo amado tem um papel proeminente. João, ele aparece só como uma das pessoas que seguiam Jesus. Bom, ok? Como o autor chegou a João, então? Qual é a... Porque uma questão de legitimidade. Para legitimar, ele não tinha que ser uma testemunha. A testemunha ocular tinha que ser uma das pessoas proeminentes da igreja. Quem são as 3 pessoas proeminentes da igreja? Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus. Tinha que escolher um dos 3. Tiago não aparece na vida pública de Jesus. E você tem só Pedro e João. Bom, Pedro aparece não como quem escreve nada, mas ao contrário, como quem dá problema, né? Como quem nega Jesus. Sobre o quê? Por isso que eles atribuíram a João. Me diga uma... Pois não. Na aula que você falou sobre isso, você disse que não tinha ninguém na cruz, a não ser as mulheres. Não tinha nenhum apóstolo, que todos fugiram, etc. Né? Você agora está falando, se baseando somente no Evangelho, é isso? Sim. A pergunta, né, para o pessoal que está ouvindo a gravação, que a gente fala, a pessoa da gravação não ouve, né? E é interessante, né? Porque aqui não somos poucos. Quando você põe no YouTube, vai mais de 2 centenas de gente assistindo. Então é importante que as pessoas entendam o que a gente está falando. Bom, quando houve a crucificação, você não tem apóstolos, discípulos ali acompanhando. Porque se eles fazem parte de um líder, né, seguem um líder que é um líder dissidente, eles também são dissidentes. Logo, eles seriam também crucificados. A ideia das pessoas que prenderam Jesus era prender Jesus. Mas outras pessoas que ali estivessem, que não fugissem, estariam sujeitas. As mulheres não tinham esse papel de insurreição. Esse papel era o papel masculino. Por isso que as mulheres podiam acompanhar sem serem perturbadas. Está vendo como às vezes, né, as pessoas subvalorizarem a gente acaba sendo uma vantagem? Porque se as pessoas supervalorizassem, as mulheres estavam todas crucificadas junto com Jesus. Como a época era machista, tinha um lado bom. Essas mulheres não foram crucificadas. Mas o Evangelho de João, ele como destaca a figura do discípulo amado, o discípulo amado tem que estar em todos os momentos, inclusive na crucificação. Porque esse discípulo amado, para essa comunidade, ele é o grande herói da comunidade. Então, do ponto de vista literário, ele não nega Jesus.
ele tem acesso ao pátio do sumo sacerdote. Pedro só entra no pátio do sumo sacerdote porque o discípulo amado franqueia a entrada de Pedro. O discípulo amado chega primeiro no túmulo vazio. Pedro chega depois. Pedro entra no túmulo vazio. O discípulo amado não precisa entrar porque ele crê. Então, vão vendo como, em termos literários, como tudo é muito bem construído para que aquela comunidade diga, né, o nosso discípulo é melhor que os outros. Você pode confiar na nossa comunidade. E eles têm uma visão que a importância do discípulo também não é maior que a presença do próprio Jesus através da figura do Paráclito. O Paráclito, ele é o alter ego de Jesus naquela comunidade. Como nós sabemos, todos os outros evangelhos têm uma visão, e as próprias epístolas têm uma visão escatológica. É uma visão da parousia. Olha, toda a ordem que nós conhecemos vai acabar, então vai ser o fim daquela ordem, o escatom, com o retorno de Jesus. Então todos os evangelhos têm essa preocupação apocalíptica escatológica. As epístolas de Paulo têm a preocupação apocalíptica escatológica. O evangelho de João não. Porque já trata de uma escatologia realizada. A ordem já mudou porque Jesus já veio ao mundo. E Jesus permanece conosco. Ele não precisa voltar na parousia, porque ele permanece conosco através do Paráclito. Lê o Evangelho de João, que você vai perceber que isso salta aos olhos, né? E boa parte do que se fala do Paráclito, que na tradução espírita vem com Espírito Consolador, se fala nos adendos do Evangelho de João. Capítulo, se eu não me engano agora de memória, 15, 16 e 17. Você vai ter uma menção no capítulo 14, que tudo indica que faz parte do texto mais antigo. Eu não vou dizer texto original, porque o que é texto original? Dentro de uma comunidade que cada um colabora para a formação do pensamento daquela comunidade. Você não tem um pensamento apócrifo, você tem uma continuidade. Então todos eles são originais. O que a gente pode falar é mais antigo e mais recente, né? E é importante da gente entender o Evangelho de João. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gente, quem escreve o Evangelho de João, escreve para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que vocês, lendo o Evangelho e crendo, tenham vida em nome de Jesus. Se você lê o Evangelho de João, e na verdade qualquer outro Evangelho, com outra perspectiva, não vai funcionar, porque o cara que escreve com essa perspectiva. Eu escrevo para te convencer de algo. Aí você quer ler como receita de bolo. Pode estar em forma de receita, mas aquela receita de bolo tem um objetivo. Ela quer te convencer de algo. Por isso que a visão que nós temos que ter é uma leitura teológica. Vai fazer uma leitura histórica, você vai encontrar elementos, claro, tem que ser baseados na história. Afinal de contas, o cara não pode escrever baseado só na ficção. Você lê Dan Brown tem partes que são históricas, mas quando ele amarra a história, se torna uma obra de ficção. Porque o objetivo dele não é fazer história, o objetivo dele é vender livro. E vender uma boa história. Se você vai ler o Dan Brown e espera encontrar no Código da Vinci um livro de história, você vai quebrar a cara, vai se decepcionar. Porque o autor não tinha esse objetivo. O objetivo do autor é escrever uma boa história, um bom romance, e de quebra ganhar seu dinheiro. Aí vamos falar agora do Espiritismo e o quarto Evangelho, o Evangelho chamado Evangelho de João. João Evangelista é o primeiro dos espíritos que participam da codificação a assinar, não sei se vocês lembram disso, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, os chamados prolegômenos, que é uma palavra que todo mundo que se depara com o Livro dos Espíritos fica, que raio é isso? Prolegômenos. Você conhece que a pessoa é espírita com certo vocabulário. Você
está conversando e o cara fala assim, não, mas os prolegômenos disso, aí você já sabe que é espírita. Porque ele não ia tirar isso da cabeça dele. Né? Ele tira o prolegômeno da onde? Da introdução do Livro dos Espíritos, a apresentação da doutrina espírita. Né? Prolegômenos é isso, é uma apresentação de uma filosofia, de um pensamento, de uma doutrina. Então, o primeiro que assina, junto com vários espíritos de verdade, Santo Agostinho, etc., é o chamado João Evangelista. Também nós temos, que é muito importante, boa parte da fundamentação reencarnacionista, ela é calcada no Evangelho de João. Se você for analisar, é calcada em duas palavras, porque assim, você apresenta, é muito natural, isso acontece com praticamente todas as religiões. Quando você apresenta uma proposta religiosa, você tem que dar legitimidade a essa proposta. No caso do Espiritismo, o Espiritismo ele surge no século XIX na França. Então você está falando de um ambiente ocidental com influência da religião cristã, particularmente da religião católica apostólica romana. Se você quiser ter uma legitimidade, você vai ter que apresentar dizendo, olha, pensem, a reencarnação ela é uma lei universal, uma lei da natureza, na visão espírita, certo? Então a reencarnação, as pessoas não começaram a reencarnar a partir do Espiritismo. Ou começaram? Não. As pessoas reencarnam muito antes do Espiritismo. Só o Espiritismo traz isso, não naquela visão oriental, ele traz isso dentro de uma perspectiva ocidental, uma perspectiva positivista, racional. Então, ele vai dizer, agora, Jesus é um espírito de escola. A questão é, Jesus tinha que conhecer a reencarnação. Porque como que a reencarnação existia, e Jesus, que era o modelo, o guia, o verbo encarnado, não conhecia a reencarnação. Aí você vai procurar fundamentos dentro do Evangelho. E no Evangelho você vai encontrar dois fundamentos que podem ser tirados para a reencarnação. A transfiguração do Monte Tabor, que após a transfiguração, lembra da cena? Sobe no Monte Tabor, lá aparece Elias e Moisés, aí Jesus fica com uma luminosidade absurda, aí querem até botar uma barraca para cada um, aí esses espíritos desaparecem e perguntam para Jesus, bom, dizem que Elias tem que voltar antes do Messias. E aí? Eu estou com o Messias, mas cadê o Elias? Jesus responde, não, mas o Elias já veio. E já fizeram tudo o que queriam com ele. Aí entenderam que o Elias era João Batista. Porque no checklist do Messias, você tem que ter a vida do Elias antes. Então os cristãos, quando escrevem a história, são judeus que escrevem para outros judeus, né, que é o público inicial do cristianismo, os judeus. Os cristãos não se consideravam uma religião à parte, eles se consideravam dentro do judaísmo. Era um movimento messiânico dentro do judaísmo. É natural que os outros judeus perguntassem para eles, tá, mas vem cá, se o teu Jesus é o Messias, cadê o Elias? E eles assumiram o Elias como João Batista. Isso do ponto de vista literário. Do ponto de vista da leitura espírita, faz todo sentido, até pelas características entre um personagem e outro, você olhar para João Batista e vê-lo como a reencarnação de Elias. É só você ler a história de Elias, ver a figura de João Batista, e você vai ver que essas figuras praticamente se sobrepõem. Óbvio que nós podemos também olhar para João Batista e achar que essa sobreposição é proposital. Que quem narra a figura de João Batista narra com a vestimenta de Elias para que os personagens casem. É possível também que tenha havido isso. Mas como existiam muitos discípulos de João Batista vivos, se a pessoa começasse a inventar muita coisa diferente sobre João Batista, é provável que os outros que sabiam, que tinham conhecido João Batista, negassem aquelas inverdades. Então, por isso que as pessoas votam que os especialistas, né, que aquela descrição de João Batista está próxima da realidade.
Ok? Então você tem esse momento da transfiguração, que fala que João Batista é Elias. Então, na leitura espírita, João Batista é a reencarnação de Elias. Na religião cristã, não fala de reencarnação, mas João Batista tem um espírito profético que animou Elias. E o Evangelho de Lucas vai dizer isso, quando fala da criança ainda no ventre de Isabel. Vai dizer que essa criança vai ser animada pelo espírito de Elias. É o espírito profético. O mesmo espírito que desceu em Elias, e Elias fazia todos os milagres dele, vai estar sobre João Batista. Curiosamente, João Batista não fez um único milagre. Mas, ok. E o outro argumento utilizado é o argumento a respeito de João Batista, de Nicodemos e Jesus. É um diálogo que tem no Evangelho de João, que nós temos, é necessário para atingir o reino de Deus, né, o reino dos céus, que se nasça de novo. E curiosamente é uma das poucas partes do Evangelho de João que vai falar em reino de Deus. O Evangelho de João, o reino de Deus, não tem nenhum destaque, ao contrário dos demais evangelhos, que o reino de Deus é a coluna vertebral da missão de Jesus. Jesus é a própria revelação do Evangelho de João. É interessante, né? Nos evangelhos sinóticos, Jesus revela o reino. No Evangelho de João, Jesus se auto-revela. Você não precisa de reino, você tem Jesus. Bom, nessa visão, nós temos um diálogo de Nicodemos sobre atingir o reino. E aí você tem amém, amém, né? Em verdade, em verdade. Lembrando que amém é certeza. Quando você fala amém, você está dando uma certeza. Então, amém, amém, é necessário que nasça de novo, para que atinja o reino. E aí, mas como é que pode dar isso, né? Aquele que não nasce da água e espírito. E a leitura que é feita no movimento espírita é que essa leitura significa a reencarnação. Não existe leitura religiosa errada. Existem leituras. Mas a gente tem que respeitar a leitura de pessoas que pensam diferente de nós. Até porque essas pessoas estudam essas passagens com alguns milhares de anos de antecedência, né? E construíram a sua teologia. Sobre Nicodemos, eu já falei na reunião passada, que a gente tratou da figura do discípulo amado, que Nicodemos, ele representa no Evangelho de João, e aí uma análise histórica não é uma análise espírita. Ele representa, é um personagem que representa o judeu que crê que Jesus é o Messias, por tudo que Jesus mostra, mas não tem coragem de se assumir na sinagoga, com medo de ser hostilizado pelos outros judeus. Então, quando nós lemos o relato ele é bem simbólico. Ele era o príncipe do Sinédrio. Príncipe, né, é o primeiro entre os pares. Príncipes é aquele que vem com destaque em relação aos outros. Era príncipe do Sinédrio, príncipe dos judeus. Ele vai procurar Jesus à noite, ou seja, quando não tem público, ninguém está olhando. Ele acredita que Jesus é o Messias, mas ele não revela a sua fé em público. Então, Nicodemos simboliza esses judeus que não têm a coragem de assumir Jesus como seus Messias. Porque no Evangelho de João isso é muito importante. As pessoas que na comunidade de João são judias e aceitam Jesus como Messias estão sendo expulsas e perseguidas. E aí a gente vê uma raiva muito grande do autor desse Evangelho em relação aos judeus. Então é muito curioso, Jesus trata os seus compatriotas como os judeus. É a mesma coisa, né? Se eu fosse dar palestra no salão dessa casa e falasse, porque os espíritas, eu não sou espírita? Os brasileiros piorou, né? Mas peraí, eu nasci aqui, eu sou daqui, como é que é os brasileiros? Os brasileiros são mais educados que os brasileiros, cara, tu é brasileiro. E Jesus falando os judeus é uma coisa tão esdrúxula quanto uma pessoa falar os brasileiros. Não faz sentido. Um padre fala os católicos. Não faz sentido. Ainda mais para descer a mamona, né? E o Nicodemos procura
E o Nicodemos é o símbolo, dentro desse contexto da mensagem do Evangelho, do judeu que tem vergonha. E para isso, para a pessoa que escreve o Evangelho de João, esse capítulo, essas pessoas são mais culpadas do que as outras. Isso é vergonhoso. Essas pessoas não têm coragem de assumir a sua própria fé. Então, para ele, isso é vergonhoso. Tanto que no Evangelho de João a gente encontra, né, que muita gente vai matar os cristãos achando que está prestando culto a Deus. Então, se você não tiver coragem de morrer por essa causa, você não é digno do reino de Deus. E aí ele usa uma linguagem metafórica da água e do Espírito. A água é o batismo. O Espírito é a manifestação do Espírito Santo. Então não adianta você só se batizar, porque se você não confessa Jesus, você não é animado pelo Espírito de Deus. É nesse contexto, na leitura espírita que nós encontramos com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a água significa a reencarnação do corpo e o Espírito retornando ao corpo. É uma interpretação doutrinária teológica totalmente própria, né, diferente do que nós encontramos no texto. Mas é o apoio, tanto que é o apoio que nós encontramos. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E utilizando essa máxima, que ela retorna depois na Gênese, utilizando essa máxima, Kardec fundamenta toda a visão dele da reencarnação como estando no Evangelho. Ok? Aí nós temos também a figura do Paraclete, prometida por Jesus, que ela é interpretada como uma promessa da vinda do Espiritismo. O Evangelho de João, quando nós analisamos esse Evangelho, a gente vai ver que o Espírito, ele se trata sempre do Espírito não desencarnado. Porque nós somos espíritas, a leitura que a gente faz, ela acaba tendo a vestimenta da nossa doutrina. Então o profeta não é profeta, é médium. O endemoniado não é endemoniado, é o obsediado. O espírito não é o espírito, é o desencarnado. Mas essa leitura é aquilo que nós chamamos de uma leitura anacrônica, porque nós lemos com a nossa visão e não com a visão de quem escreve, quando escreve, para quem escreve e com qual objetivo. Certo? Então essas pessoas escrevem que a visão delas, o Espírito, é o Espírito divino. O mesmo Espírito que animava os profetas é o que animava esses cristãos que se julgavam os mais judeus dos judeus. Eles se julgavam o verdadeiro povo escolhido. O povo escolhido não eram mais os filhos de Abraão. O povo escolhido era aqueles que aceitavam Jesus como Salvador. Essas pessoas é que eram verdadeiramente animadas pelo Espírito, o mesmo Espírito que animou desde Abraão até Abraão, os patriarcas, Moisés, os profetas, até Jesus. Então é desse Espírito. Paracletes significa, quando você traduz para o latim, é advocatus. Advocatus é aquele que fala em nome de outra pessoa. Daí que vem a nossa palavra advogado. Você não é jurista, você não tem OAB, você não conhece a técnica. Você vai para uma audiência, você precisa de uma pessoa que fale por você. Por isso que o advogado ele não precisa ser imparcial, porque ele está falando por você. Ele não está falando ali para fazer justiça, para fazer direito. Ele está dando a sua versão daquilo que ele está vendo, daquilo que aconteceu. Se a sua versão é certa, errada, honesta, mentirosa, o advogado ele tem que te representar. Ele tem que falar o que você gostaria de falar se você tivesse a OAB. O advocatus, ele fala o que Jesus gostaria de falar se Jesus ainda estivesse conosco. Então o espírito do Paráclito é o que os historiadores falam, né? É o alter ego de Jesus. A comunidade joanina, ele funciona como uma cola nessa comunidade. Todavia,
o que vai surgir? Essa comunidade se expande, ela tem várias assembleias, né, várias igrejas, e começa a ter espíritos falando coisas divergentes sobre o mesmo assunto. E aí na primeira epístola de João, vocês vão ver aquela máxima, né? Testai os espíritos para ver se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo falando numa comunidade uma coisa e numa outra comunidade falando outra coisa. Afinal de contas, qual que é o Espírito Santo verdadeiro? Porque as duas possibilidades, né, as duas visões são incompatíveis. Uma tem que estar certa, a outra tem que estar errada. Aí eles vão vendo que o Paráclito não é suficiente para manter a ortodoxia, a fé correta, a crença correta. Então, eles vão começar a se aproximar das igrejas institucionalizadas. E essas igrejas são representadas pela figura de Pedro. Pedro representa a figura do cristianismo institucionalizado. E essa igreja tem que se aproximar dessa hierarquia religiosa se ela quiser sobreviver às perseguições e às heresias. Então a figura do Paráclito, que é tão importante para essa comunidade no seu começo, com o passar do tempo, ela vai perdendo a sua importância para a hierarquia. Tanto que se vocês forem pensar em termos chamadas igrejas de reavivamento, que o Espírito Santo tem uma proeminência nas igrejas evangélicas e depois na católica, né, com o pessoal da igreja carismática, o Espírito Santo ficou mudo praticamente 2000 anos. A institucionalização foi a grande regra para a sobrevivência do cristianismo. Porque você tem que criar regras, é que eu brinco, né, sempre. Você pega o manual que está lá, você acabou de comprar o micro-ondas, aí está lá no manual. Este aparelho não serve para secar animais de estimação. Aí você se pergunta, pô, mas por que tem isso no manual? Porque alguém já enfiou o gato no micro-ondas. Não é de graça. Você cria uma regra porque alguém já fez. Por que existe toda a institucionalização, toda a hierarquia, todo um sistema de liturgia, de dogmas? Porque aquilo foi formado a partir das divergências, que a gente vai conhecer na história da igreja como heresias, né? As separações, as hereses, as visões diferentes. E essa figura do Paráclito no Espiritismo, ela é ressignificada como o próprio movimento espírita, a própria doutrina espírita. Então são os espíritos que vêm ao mundo para trazerem a informação de que a morte não é o fim das coisas. Que Deus é misericordioso porque Ele possibilita, mesmo depois de morto, que essas pessoas continuem evoluindo pecadores. Essas pessoas podem se adaptarem às regras divinas através da reencarnação. Então, como ele traz esse consolo, a leitura dada, e não é uma leitura de Kardec, é uma leitura dada pelos Espíritos, que o Espiritismo é o consolador prometido. Aí ele usa aquela profecia de Joel, dizendo, né, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, que você vai ver isso em Atos dos Apóstolos. No discurso atribuído a Pedro em Atos dos Apóstolos, ele usa exatamente isso. Chegou o tempo, né, o fim dos tempos, porque os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Passados os 19 séculos, com o movimento das mesas girantes, com a popularização da mediunidade, o mesmo argumento, ele agora é ressignificado dentro desse ambiente francês do século XIX. E aí, a gente vai vendo outras participações, por exemplo, há muitas moradas na casa do meu pai. Isso também é do Evangelho Joanino. E é utilizado no movimento espírita para legitimar, na boca de Jesus, a visão da pluralidade dos mundos habitados. Então, Jesus Espírito puro, por óbvio, ele tem que saber que existe vida em outros planetas, certo? Então, ele tem que ter falado alguma coisa sobre vida em outros planetas. Isso é tirado do Evangelho de João.
há muitas moradas na casa do meu Pai. Meu reino não é deste mundo. Então, por isso que também no meio espírita, a gente percebe que o discurso do reino de Deus, ele também fica meio à margem. Ele existe, mas é um discurso meio secundário, porque o reino de Deus é visto como o reino espiritual. Então as pessoas estão mais preocupadas em irem para a cidade espiritual de nosso lar do que fazer o reino de Deus aqui e agora, na terra. Porque o reino de Deus, ele era imanente e transcendente. A partir do Evangelho de João, com a crucificação de Jesus, com a perseguição dos cristãos, e principalmente com aquela primeira revolta judaica, né, que foi mais ou menos de, se não me engano, 66 a 70, 64 a 70, né, do primeiro século, as pessoas tinham uma preocupação muito grande de não entrar em roda de colisão com o Império Romano. Então, o reino de Deus, que era um reino para ser imanente, ele é transferido para um reino transcendente, porque César reina aqui, e nós cristãos não somos problemas para César, porque para Jesus o meu reino não é deste mundo. O reino, então, é deslocado para um futuro incerto, não sabido, transcendente, espiritual. E veja que nós temos essa visão. Aqui a terra é um vale de lágrimas, e a verdadeira vida é a vida enquanto espírito. Dessa máxima. Por isso que os alunos do cristianismo e do espiritismo têm tanta dificuldade quando a gente fala de reino de Deus. Porque eles, primeira coisa que, mas Jesus não falou que meu reino não era deste mundo? Bom, Jesus não falou. Esse diálogo é um diálogo teológico com Pilatos. Do ponto de vista histórico, o máximo que Pilatos falou para Jesus pega a tua cruz e vai por ali. O romano não tinha muita conversa, ainda mais com pessoas que tinham uma classe considerada a classe inferior, que era a classe camponesa, ainda mais uma classe camponesa de um povo considerado marginal pelo Império Romano. Então, também é muito interessante que quando Kardec ele vai falar sobre a natureza de Jesus, afinal de contas, questiona, né? Porque no livro dos Espíritos, os Espíritos deixam muito claro, Deus é um. E vejam, toda a teologia cristã fala da Trindade. Deus é trino. É um Deus em três pessoas. Um Deus, mas são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. No Evangelho segundo, no livro dos Espíritos, Deus é um. E não tem rival com Deus. Deus não tem sócio. E Jesus? Bom, Jesus é um espírito puro. Mas ele passou por todo o processo evolutivo que todos nós passamos. Só que ele é como se fosse um irmão mais velho, que já tem muitos, milhares de anos na nossa frente. Então ele já tem agora toda a pureza de um espírito. Ele não tem as máculas que nós temos. Ele já purgou tudo, né? E está no grau de perfeição. E só vai evoluir cada vez mais. Porque a perfeição absoluta, só quem detém é Deus, na visão espírita. Pois bem, essa visão ela é combatida, porque afinal de contas nós temos praticamente até Kardec 19 séculos dizendo que Jesus é Deus como Deus. Foi o grande imbróglio do Concílio de Nicéia em 325, foi exatamente esse. Ários dizia, não, Jesus é Deus, mas é um Deus que vem depois, por isso um Deus menor. E aí Atanásio falava, né? Não, é Deus como Deus. Então nunca houve uma época que Jesus não existisse, que Cristo, melhor dizendo, não existisse. Aí, como Kardec coloca Jesus uma criação de Deus, ele tem que escrever muito, só que ele não publica isso em vida. São escritos dele que são publicados 25 anos após o desencarne, e ele publica um estudo sobre a natureza de Jesus. E aonde ele se fundamenta para dizer que Jesus não é Deus? No Evangelho de João. Então a maior parte das citações que nós temos do Evangelho joanino na obra de Kardec, por incrível que pareça, está em obras póstumas. Aí nós temos também
aquela máxima que eu falei aqui da primeira epístola de João: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus, numa leitura espírita. Não é os espíritos no sentido de espírito profético, mas os desencarnados. Não acreditais em todos os desencarnados, mas verificai se os desencarnados são de Deus. Porque uma penca de desencarnado, você vai ter visões diferentes sobre os mesmos assuntos. Então, por isso que Kardec bateu tanto na questão da racionalidade, da moralidade e da universalidade do ensino dos espíritos. Os ensinos dos espíritos têm que ser racionais, têm que ser morais e têm que ser universais. Se você tem 20 espíritos falando uma coisa e um espírito falando outra, por questão de prudência fica com esses 20. Mas não é um critério só, são pelo menos 3. Mas verifica se dentro desses 3 o da universalidade para Kardec tinha um peso maior. Ok? E ele usa uma visão que aí, né, é de quem escreve a carta de João, e há uma discussão se a pessoa que escreve a carta é a mesma que escreve o Evangelho, se a carta é até mais antiga do que o próprio Evangelho de João. Isso aí é uma discussão que deixa para os acadêmicos que gostam de grego koiné. Mas, para nós, o que interessa é que existe uma ressignificação. Não fiquem chateados com a palavra ressignificação. O cristianismo é a ressignificação inteira do judaísmo. Tem muito cristianismo também. Então, os espíritos, testai os espíritos para ver se os espíritos são de Deus. Entenda, quando você lê espírito, tem que ver o que o autor quer dizer com o espírito. É o espírito divino, que anima os profetas. Ele pega Kardec e vê, não. É uma forma de nós analisarmos a comunicação dos desencarnados. E isso serve de parâmetro até hoje. Certo? Você vê muita gente falando em palestra, em escritos, dizendo, ó, desde aqui, ó, da primeira geração de cristãos, João já falava. O problema é que não era bem isso que João falava. Está errado ressignificar? Não, não está errado. Mas a gente tem que ter o entendimento. É uma ressignificação. Ok? E não era João. Pois e João não era João. Pelo menos nós não temos a certeza que João era João. Chegando à conclusão que se Kardec tivesse nascido na Índia, o Espiritismo não teria contato com o cristianismo. Esse tipo de e se, né? É difícil a gente saber esses universos paralelos, né? Eu, quando adolescente, lia muita revista da Marvel. E a Marvel sempre tinha um universo paralelo, né? E se o Capitão América não tivesse tomado soro, se o Homem-Aranha não tivesse sido picado pela mosca, né? E no universo da DC Comics, né? E se os pais do Batman não tivessem morrido? E se os pais do Super-Homem tivessem morrido? Então são os universos paralelos. A gente não sabe. Mas dentro, uma coisa certa, dentro da continuidade da mensagem cristã, o Espiritismo encontra nessa mensagem elementos que as pessoas que estavam recebendo essa mensagem tinham por base o cristianismo. Se elas tivessem por base outra religião, provavelmente o Espiritismo teria uma dificuldade muito maior. E vejam que mesmo com o cristianismo a gente tem uma dificuldade enorme. Continuamos. E aí, João Evangelista das obras de Chico Xavier. As obras psicografadas pelo Chico, elas dão continuidade a uma visão da tradição cristã. Então, o João apresentado nas obras psicografadas em nada difere daquilo que se espera do João da tradição cristã. Então, o João foi que escreveu o Evangelho, o João era o discípulo amado, o João escreveu o Apocalipse, o João foi para Éfeso, o João cuidou de Maria quando ela estava velhinha. Isso não é revelação espiritual. Isso são os espíritos escrevendo com a tradição que eles conhecem. Então eles não trazem nada de novo, nem nada de diferente. Eles só pegam o que já existe e colocam na sua psicografia. Então, por isso que nós vemos, né,
tanto, principalmente o Emmanuel quanto o Humberto de Campos, eles seguem essa linha. E aí, para nós espíritas, às vezes causa um certo constrangimento, um certo mal-estar. Porque nós não temos como fazer essas afirmações, e boa parte dessas afirmações, por exemplo, a questão de escrever o Evangelho e a questão de escrever o Apocalipse e colocar os dois como a mesma pessoa, não vão casar. Porque quando você analisa a teologia e a literatura apocalíptica e compara com a teologia e a literatura joanina e compara com as cartas joaninas, você vê que a gente não está falando dos mesmos autores. Às vezes nem a mesma teologia está batendo, porque a teologia apocalíptica, como o nome já diz, é apocalíptica, é escatológica. Em João nós não temos uma visão escatológica. Como é que pode ser o mesmo autor? O vocabulário utilizado por um não é o vocabulário utilizado pelo outro. Então, mas aqui é assumida a tradição. E as pessoas pensam assim, mas é a tradição do mundo espiritual. É a tradição do nosso mundo refletida pelos espíritos. Não tem nada diferente. Nada diferente. Então são tradições que já estão consolidadas no cristianismo, que quando são repetidas pela espiritualidade, não trazem nenhuma novidade, não trazem nenhum ponto de divergência. O que nos faz crer, e veja, quando eu falo assim, não é nenhuma desdouro, nenhuma crítica, é só colocar um enfoque. Se você está falando para pessoas que conhecem essa tradição e você quer conversar com essas pessoas, é natural que você fale o que elas entendem como uma forma de comunicação. Ok. Mas se você quer conhecer a história, esses livros, por seguirem essa tradição, que não é histórica, eles não vão se prestar a que você estude história. Tanto que as introduções, de Paulo Estevão, a introdução de Boa Nova, eles falam assim, não, os espíritos também têm os seus folclores. É exatamente isso. E do que o nosso grupo do estudo aprofundado do cristianismo e espiritismo, quando pesquisa com os espíritos, o que a gente percebe é que cada espírito também tem o seu enfoque, tem a sua visão. A gente vai ter a visão, por isso que Kardec batia tanto, universalidade, coerência, racionalidade, moralidade. Porque se você ficar só com um espírito, você vai ter só a visão dele. E se você tiver a visão de vários espíritos por um médium, a influência daquele médium sobre a sua obra não vai ser pequena. Médium não é máquina impressora. Aqui, por exemplo, na nossa casa, nós temos ali a diretoria de ensino que tem computadores. Esses computadores têm a sua impressora. Se eu vou lá e escrevo, o que for impresso vai sair com a minha visão. Se o Fábio for lá escrever no mesmo computador e imprimir, vai sair com a visão do Fábio. A Yara, mesma coisa. Se fosse por um médium, teria o componente do médium. Nunca seria 100% meu, 100% do Fábio, 100% da Yara. Vai ser sempre uma mistura, maior ou menor, do meu pensamento com o que o médium pode oferecer. Então, por isso que quanto mais você utiliza elementos que o médium conhece, mais fácil a comunicação. Porque o médium também oferece resistência se você trouxer coisas que ele não concorda, desconhece. Bom, já falei. E a questão do discípulo amado, Ele, na visão, não há discussão. O discípulo amado é João Evangelista. O que é muito curioso, porque o próprio João Evangelista já não é algo que essas duas palavras da mesma frase, do ponto de vista histórico, crítico, literário, façam sentido. Mas não para por aí. Aí nós temos João Evangelista como Francisco de Assis. Que aí você tem um discípulo amado que foi João Evangelista, que reencarna como Francisco de Assis. E isso é do mesmo jeito que Joana d'Arc é Judas Iscariotes reencarnado. Isso já sedimentou no movimento espírita. João Evangelista ser Francisco de Assis reencarnado está sedimentado. Está sedimentado. E o que é interessante
por exemplo, a Caminho da Luz, né? A alta espiritualidade, preocupada com os rumos dados ao cristianismo pela igreja medieval, resolveu enviar um dos maiores apóstolos de Jesus. Também é interessante isso, né? Eles não falam assim, resolveu, o Emmanuel, até onde eu sei, ele não utiliza, ele resolveu mandar João. Não, resolveu mandar um dos seus mais altos discípulos, discípulo amado, que desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. E aí, quando você pega o livro Francisco de Assis, pelo médium João Nunes Maia e psicografado por Miramês, tem uma tradição, que é uma tradição cristã, dizendo que o imperador, se eu não me engano, Domiciano, ele mandou matar João por pregar a Cristo. E como teria sido a forma de execução? Mergulhar João no tonel de óleo fervente, vivo, né? E diz a tradição que João, quando saiu do óleo fervente, o óleo esfriou e tal, foram tirar o corpo dele, ele saiu do tonel pregando e abençoando. Essa tradição é totalmente absorvida no livro do João Nunes Maia, que conta esse episódio dessa forma, né? E por isso que, porque não conseguiram matá-lo, então ele pega e é exilado em Patmos, onde ele vai morrer velhinho. Aí você presume que é o mesmo cara que está exilado em Patmos, é o mesmo João Evangelista que estava em Éfeso e era lá, né? E eles são tradições que não se comunicam. Aí olha o que ele fala, o Miramês fala: com uma semana de fervura infernal, quer dizer, na taxa das trevas, pelas mãos dos homens que sofriam por fazerem o que seus corações não pediam, porque também João era muito querido pelos guardas romanos. Ele tinha ganhado a amizade dos guardas. Terminava a provação. Foi retirado o fogo e o azeite começava a esfriar. Os soldados, respeitosamente, cavaram na sepultura nas proximidades do evento nefasto, como gratidão ao velho cristão. Quando começaram a entonar o caldo maldito, como se fosse o corpo do apóstolo, o velho companheiro de Jesus ergueu-se do fundo do vasilhão negro, para espanto de todos, abençoando-os novamente. Parecia chegar de uma longa excursão. Estampou-se em sua feição um sorriso, sobremaneira encantador, saudando todos em nome de Cristo, sem qualquer queimadura na pele. E aí, claro, que perguntaram para o Miramês como isso era possível. E aí, como tudo no Espiritismo é possível, com fluido cósmico. A minha máxima é: com fluido cósmico, valendo Harry Potter e física quântica, você resolve qualquer problema. Você pode mergulhar o cara uma semana. Gente, pega qualquer pedaço de carne e faça uma fervura em azeite por uma semana. E vê se você vai ter alguma coisa para enterrar depois. Né? É uma obra que diz que Maria de Nazaré é a irmã Clara, que é apaixonada por Francisco de Assis desde a época que era Maria, mãe de Jesus. E aí, como a irmã Clara de Assis, na revelação de Divaldo Pereira Franco, é a Joana de Ângeles, uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Aí pergunto para o Divaldo, né? Mas vem cá, o João Nunes Maia fala que a Clara não é a Joana de Ângeles, é a Maria. Aí o Divaldo: olha, a gente tem que confiar na universalidade do ensino dos Espíritos. Até que isso esteja devidamente sedimentado, eu fico com a Joana de Ângeles. E esse livro é um livro muito complicado, porque ele coloca várias coisas sem pé nem cabeça na escrita. Não é o Francisco de Assis que existiu, é o Francisco de Assis como os espíritas imaginam que Francisco de Assis deveria ser. É o Francisco de Assis espírita. E isso é um problema. Né? É um problema como literatura? Não. É um problema quando você lê uma obra pensando que você está lendo um livro de história. Aí é complicado. Porque Paulo não era espírita, Pedro não era espírita, João não era espírita, Jesus não era espírita. Essas pessoas eram pessoas da sua época. E viviam no mundo da sua época. Que tinha a sua cultura, a sua dinâmica. Querer enxergar essas pessoas como se fossem confrades nossos, não vai funcionar. Como é que você vê os autores, então? O João Nunes Maia e o Espírito? Como uma fraude ou como uma tentativa de doutrinação, de
de reforçar a doutrina espírita por meio de pessoas consagradas do cristianismo? Eu posso garantir que a obra é totalmente desvinculada com a história. Agora, quais os motivos que o levaram? O pessoal, assim, né? Eu acho que eu aprendi com uma professora de português dizendo que aluno tem que ler qualquer coisa, porque ler desenvolve o vocabulário. Então, leia João Nunes Maia, né? Leia revista em quadrinho, lê tudo. O problema é quando a gente quer ler e quer achar que aquilo ali aconteceu do jeito que está escrito. Vai dar problema. Vai dar problema. Eu acho que a gente também não pode crucificar os espíritos porque ele dá a visão deles de determinados personagens. É o direito desses espíritos. Bobo é um espírita que tira essa intenção. Lembra da intenção do Evangelho de João? E que, tendo conhecimento, criais que Jesus é o Cristo prometido, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Bom, sigamos, que não parou aí. Aí nós temos a revelação do Geraldo Lemos, lá de Pedro Leopoldo, que não só João Evangelista foi Francisco de Assis, como ele foi Chico Xavier. E ele se baseia nessa parte assim, que não é engraçado, acho que eu troquei o capítulo, não é João 13 não, depois eu vejo, mas que é o último capítulo do Evangelho de João, que fala assim, disse-lhe Jesus em relação a João, conversando com Pedro, se é minha vontade que ele fique, falando de João, que na verdade não é João, é o discípulo amado, tá? Lá não está escrito que é João, está dizendo que ele está falando que é do discípulo amado. Se é minha vontade que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. E aí, como o Geraldo Lemos interpreta isso? Que o espírito do discípulo amado, que é João Evangelista, que é João do Apocalipse, que é Francisco de Assis, teria que continuar reencarnando, porque não poderia sair da Terra, enquanto fosse para cumprir a missão de Jesus. E aí ele tem toda uma série de silogismos que a gente vai ver. Aí também, no último capítulo, né? Pô, eu botei João 13, mas está errado. Este é aquele discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E nós sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Então veja, nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, significa que quem escreveu não testemunhou. Ele escreve dizendo que o testemunho de uma pessoa que passou essas informações para ele é verdadeiro. Então o Evangelho de João não foi escrito pelo discípulo amado. Ele foi escrito pelas recordações que foram passadas para o evangelista das memórias do discípulo amado, do testemunho do discípulo amado. Há, porém, capítulo 21, né? Que é o último, certo? Há, porém, muitas outras coisas que fez Jesus, as quais, se fossem escritas por uma, creio que nem no mundo todo caberiam os livros que delas houvessem de escrever. Bom, vamos pegar a lógica do Geraldo Lemos, né? Que eu estou fazendo uma crítica à visão, não à pessoa, né? É que eu falo, gente, o espiritismo é fé raciocinada. Duas pessoas não raciocinam igual. Eu discordo do Geraldo com todo respeito à pessoa do Geraldo. Eu discordo de outros colegas, muitos autores e oradores fantásticos, mas porque eu tenho uma visão diferenciada. Então, é uma visão que enriquece. Peguem a visão dele, peguem a minha, peguem de outras pessoas e tirem a conclusão de vocês. Então, quando eu criticar aqui, eu estou criticando a visão, não a pessoa, né? Bom, se João tinha que escrever muita coisa e não deu conta de escrever, porque não cabia tudo no Evangelho, é mais do que natural que ele volte como Chico Xavier e psicografe quase 500 obras para dar continuidade. Vejam que a premissa é que é complicada. Porque se você parte da premissa, todo o resto desanda. A premissa é que isso aqui foi escrito por João, que João é o discípulo amado. Esse capítulo 21 já é um adendo ao Evangelho. É um capítulo que tem por interesse da pessoa que escreve conectar a comunidade joanina com as outras comunidades proto-ortodoxas.
onde a figura de Pedro com a figura do discípulo amado interagem. Mas a comunidade sempre dá predominância para o discípulo da comunidade do discípulo amado. E aqui é totalmente ressignificado. Bom, se João não teve condição de escrever tudo, logo ele vai reencarnar como médium psicógrafo. E como Chico Xavier era um espírito de alta envergadura, ele só poderia ter sido mandado por Jesus. Mas então ele só poderia ser o discípulo que Jesus mais amava, não podia ser outro. A premissa sempre é essa, né? Quem Jesus mais amava? Então, Chico Xavier era muito legal. Para a maioria dessas pessoas, Chico Xavier só não é Jesus porque não dá. Porque se desse, vinculava. Geraldo Lemos Neto observa que João Evangelista estaria antevendo a sua própria missão de escrever histórias sobre Jesus. Quem melhor do que seu espírito envergando a roupagem física de Allan Kardec e depois como Chico Xavier para fazer isso? E aí começa aquele samba esquizofrênico. O Chico Xavier foi Allan Kardec, que foi, e aí tem toda uma ginástica. Depois, quando eu botar no YouTube, eu coloco o link da palestra, né, que faz essas, pega várias, e aí você pega vários autores consagrados, autores extremamente criticados, para fazer valer a sua tese. Vale a pena como discussão, né? É sempre legal, mas de fundamento histórico, honestamente, para mim não se sustenta. E aí o Geraldo faz um levantamento das vidas de Chico Xavier. Eu botei só algumas, né? Então Chico Xavier teria sido o patriarca Isaac, teria sido o profeta Daniel, teria sido Platão, teria sido Allan Kardec na época de Druida, teria sido João Evangelista, teria sido Francisco de Assis, Jean Rus, Francisco de Paula, aí o Kardec do século XIX e por último Francisco Cândido Xavier. Isso sem contar quando ele foi faraó e tal. Por que ele teria sido Isaac? Por que ele teria sido Daniel? Porque Francisco de Assis era dócil. O patriarca Isaac e o profeta Daniel eram dóceis. Então eles são as mesmas pessoas. Só que nós vamos ter um problema. Daniel, ele é um personagem fictício. Ele não existe enquanto pessoa. O livro de Daniel ele é escrito muitos séculos depois do exílio da Babilônia para relatar um outro problema, fazer uma crítica a uma outra situação, que era o governo de Antíoco Epífanes IV, que estava tentando proibir a prática judaica e tentando helenizar o povo judeu. O sujeito está fazendo uma crítica àquele governo, só que ele não podia botar o nome do Antíoco, o Antíoco, ele coloca como o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E como as pessoas estavam sendo martirizadas porque elas estavam seguindo os preceitos judaicos, ele coloca a figura de Daniel, um profeta exilado na Babilônia, que por ser um fiel a Deus, um temente a Deus, ele é provado de várias maneiras, mas Deus continua sempre ao lado dele protegendo. Mas até onde? Assim, quase todos os autores que estudam o livro de Daniel, só aqueles que são mais religiosos, por isso, né, aquela coisa da inerrância bíblica, defende que Daniel foi uma pessoa de carne e osso. Pode até ter existido um Daniel que foi a inspiração para esse texto, mas esse Daniel histórico se perdeu. O Daniel que escreve o livro é um Daniel mítico, que é um livro escrito para as pessoas que estão vivendo um drama 2 séculos antes do nascimento de Cristo. Então, também é uma coisa interessante, Allan Kardec não existiu como druida. Kardec, Polite-Leon deles Arrivaio, ele pega 2 revelações de nome, Allan e Kardec, e junta para colocar o seu nome como pseudônimo. Como é que ele fala Kardec? Ele foi druida. A revelação é que ele viveu na época de Júlio César nas Gálias. Ok, só que o nome na época não era Allan Kardec. Fizeram uma junção, ele fez uma junção de 2 revelações sobre reencarnações anteriores e colocou os 2 nomes, Allan e Kardec. Botou num nome só, num nome composto só. Aí João Evangelista, eu acho que eu já expliquei pra caramba.
E o resto, como a gente já houve uma revelação pela irmã Snufo, quando Kardec era vivo, de que ele teria sido Jean Rus, que morreu martirizado no Concílio de Constança, o tcheco Jean Rus, né? A gente sabe que ele foi Kardec, então com certeza Chico também foi Jean Rus. E a coisa fica bem complicada, porque se você pega o livro, né, do Carlos Alberto Braga, Diálogos e Recordações, aí você vai ter outra lista de reencarnações de Chico que não bate com a lista do Geraldo Lemos. Então ele teria sido Lucina, a filha da encarnação anterior do Emmanuel, enquanto Públio Lentulus. Então foi quando o Emmanuel tinha sido Públio Cornélio Lentulus Sura. Essa Lucina teria sido filha dele e teria sido casada com o Tito Livônio, que era um general romano que, segundo as revelações do próprio Arnaldo Antunes, Arnaldo Rocha, Arnaldo Rocha, ele teria sido isso revelações do Chico para esse amigo dele, Arnaldo Rocha. Teria sido a Flávia Cornélia, a filha do imperador, do senador Públio Lentulus, que aparece no romance Há 2000 anos. Teria sido a Lívia, que é a personagem do romance Ave Cristo. A Clara, que foi uma cristã, não tem nada a ver com a Clara de Assis, tem a ver com uma francesa que estava naquela região de Languedoc e que era cátara e morreu também na época que houve uma cruzada contra os cátaros. Joana de Castela, também conhecida como Juana a Doida, a Louca, né, uma rainha da Espanha. Por último, uma das médiuns que mais colaborou para a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi a Ruth Celine Jafé, e depois Chico Xavier. Só a gente conhecia. Seria a reencarnação do Chico como homem, seria a mais recente de várias. A maioria tem sido como mulher. Que é exatamente o contrário. E aqui a nossa bibliografia. Tá bom? Vamos então meditar sobre todas essas informações. Espero que no retorno nós tenhamos bons debates a respeito do que foi mostrado. Acredito que isso na internet vai gerar um quiproquó do caramba, mas para os colegas da internet, assistam a primeira palestra, que foi sobre a comunidade do discípulo amado. Tudo está muito bem documentado, tudo muito bem escrito, e faz parte, né, da nossa avaliação crítica enquanto estudo aprofundado. O Espiritismo tem que ter esse espaço para fazer um estudo próximo da academia, porque senão a nossa fé raciocinada fica sem elementos para raciocinar. Vamos para o nosso lanche, daqui a 10 minutos a gente volta.